Graça e paz a todos. Hoje, último dia do ano, amém? Estamos aí próximos a 2021 e pelo que a palavra fala, meu amado, pelas profecias, a volta do Senhor está muito próxima e nós sabemos que nessa terra as aflições vão se intensificar. Então não tem outro caminho, amado. O caminho é Cristo Jesus. Só Ele pode nos livrar das aflições dessa terra. Só Ele, amados, é o caminho. Só Ele é o caminho, é a verdade e é a vida. Amém? Vou trazer para vocês aqui uma mensagem, uma palavra de Deus para abençoar a sua vida, abençoar as nossas vidas, amém? A palavra, amados, eu não vou dar nem a referência porque é uma palavra muito conhecida. É aquela palavra que o Senhor Jesus, após a ressurreição, Ele encontra com os discípulos e faz 3 perguntas a Pedro. 3 perguntas repetidas a Pedro. Ele pergunta a Pedro se Pedro o amava. E Pedro responde: sim, eu te amo. Aí Jesus pergunta mais uma vez. Pedro responde: sim, eu te amo. Jesus pergunta mais uma vez e Pedro responde: sim, eu te amo. E após a resposta de Pedro, Jesus diz para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Então Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro fala: sim, eu te amo. Jesus olha para ele e fala: apacenta as minhas ovelhas. Amém? Essa é a passagem. Amado, eu queria fazer uma pergunta. Nós cuidamos de alguém porque amamos ou amamos porque cuidamos? Quando olhamos para Deus, podemos ver que Deus cuida de nós porque Ele nos ama. Mas isso acontece porque Deus é amor. Então Ele cuida porque ama. Já com nós, meus amados, não é assim que funciona. Nós, meus amados, somos pecadores, nós não sabemos amar. Basta olhar ao redor, basta olhar no mundo. No meu caso, basta olhar para mim mesmo. Nós não sabemos amar o amor que Deus fala que é amor, que é o amor sacrificial, que é o amor ágape, que é o amor incondicional. Nós não sabemos. E Deus quer que nós amemos, porque os 2 maiores mandamentos que o Senhor Jesus deixou foi a respeito de amor. Ele disse: amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como você ama a você mesmo. Então Ele quer que a gente ame. Ele quer fazer o quê? Ele quer nos restaurar. Ele quer consertar a criação. Deus, quando criou o ser humano, meus amados, Ele criou o ser humano à imagem e semelhança dele. O ser humano era capaz de amar, era capaz de viver em paz, alegria, harmonia. Todavia, meus amados, essa criação foi deformada pelo pecado. O pecado deformou a criação. É como se Deus tivesse feito uma linda joia e essa joia foi deformada pelo pecado. Então Deus, por amor,
está restaurando esta joia. Ele quer que esta joia volte à imagem original, a imagem e semelhança conforme Ele criou, que é a imagem e semelhança dEle. Então Deus está nos conformando, Deus está nos restaurando. Amém? Para aqueles que estão em Cristo, estão passando por esse processo de transformação, de restauração. E uma das coisas que Deus mais deseja restaurar em nós é que nós saibamos amar como Ele ama. Se devemos ser a imagem e semelhança de Deus, e Deus é amor, devemos amar. Então, para que nós possamos aprender a amar, meus amados, tem que fazer que nem Jesus falou para Pedro. Nós temos que aprender a amar. Nós temos que cuidar para amar. Deus cuida porque ama, nós não. Nós não sabemos amar, nós temos que aprender. Então nós temos que cuidar para amar. E foi isso que Jesus falou para Pedro quando ele fala: apacenta as minhas ovelhas. Porque ali, amado, quando Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? A tradução ali fala assim, que Pedro responde: sim, eu te amo. Mas no original grego, a palavra usada ali para amor não foi ágape, foi filéu. A palavra usada foi filéu, não foi ágape. Então era como Pedro estivesse respondendo assim. Quando Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro respondeu assim: Senhor, eu te admiro. Pedro estava confessando para Jesus que não o amava com amor ágape, com amor sacrificial, com amor incondicional. Que sim, ele amava Jesus, mas era uma admiração, não era aquele amor. Que ele precisava ainda aprender a amar. Então Jesus olha para ele e fala: apacenta as minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Cuida dos teus irmãos e você vai aprender a amar. E sabemos pela história que Pedro apacentou as ovelhas, que Pedro cuidou dos irmãos. E sabemos pela história também que Pedro então cresceu em amor. Amou a Deus sobre todas as coisas. Amou o próximo. E amou o amor ágape, o amor sacrificial. E provou isso quando deu a sua própria vida por Cristo. Pedro, nós sabemos pela história que morreu crucificado. Não importou com sua própria vida por amor a Cristo, por amor aos irmãos. Ele cresceu em amor e aprendeu a amar porque obedeceu a voz do Senhor que disse: apacenta as minhas ovelhas, cuida dos meus. E você, amado? E eu? Não, nós não sabemos amar. Estamos longe de saber amar como o amor de Deus, o amor sacrificial, incondicional. Nós, na verdade, admiramos, porque o nosso amor, quando dizemos, ele é condicionado a alguma coisa. Mas eu quero amar como Deus ama. E para que nós possamos amar como Deus ama, temos que cuidar. Porque quando eu cuido do outro, quando eu cuido do próximo, quando eu cuido da minha esposa, dos meus filhos, quando eu cuido dos irmãos, quando eu cuido do necessitado, quando eu cuido deles, eu estou semeando amor, plantando a sementinha do amor neles. E mais cedo ou mais tarde eu vou colher os frutos do amor. Então eu vou crescer em amor. E vou então cumprir o mandamento do Senhor, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus com amor sacrificial, amor ágape. Amém, amado? Cuidemos uns dos outros para crescer em amor.
para nos tornarmos a imagem e a semelhança daquele que nos criou, daquele que nos salvou. E a forma, o molde em que estamos sendo moldados e devemos ser moldados é Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos, meu Pai, por tão grande amor. Eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, que eu e todos estes amados que estão vendo este vídeo possamos, Senhor, crescer em amor, possamos cuidar uns dos outros, para que possamos nos tornar semelhantes a Ti. Amando o Senhor, então, acima de todas as coisas, e o próximo como a nós mesmos. Nos ajude, Espírito Santo, a cuidar, a se doar, a matar a nossa carne para estar cuidando do próximo. Ah, meu Pai, ensina-nos, molda-nos a ser como o Senhor é. Esse é o meu desejo neste ano que se inicia, tornar mais semelhante a Ti. E essa é a minha oração para aquele que está vendo esse vídeo, que ele também se torne mais semelhante a Ti, ó Jesus. É isso que eu oro, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meu amado, que Deus abençoe grandemente a sua vida, grandemente, e até o ano que vem. Amém? Que Deus te abençoe abundantemente em nome de Jesus. Amém.